Pré-Escola 1, Unidade 7, Episódio 3. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. Hoje vai ter muita leitura, vamos aprender muitas palavras novas. Vai ser muito divertido e vamos conhecer também novos lugares. Hoje nós vamos brincar com os livros. E você? Já está com o seu material? Todos prontos? Então vamos começar. Vamos cantar comigo? A Anel, B de bola, C de casa, B de dado, E de escola, F de foca, G de gato, H de hipopótamo, I de igreja, J jacaré, K de caixa, L de limão, M de mamão, N de navio, O de ovo, P de pato, Q de queijo, R de rato, S de sapo, T de tatu, U de urubu, V de vaca, W hammer, X de Charlie, Y de Ivone, falta uma letra, vamos dizer, é o Z de zebra do nosso ABC. Adorei! A letra do dia é N. N de nozes, N de navio, N de ninho, N de nuvem. Brincando com as palavras. Oi, crianças! Está começando mais um Brincando com as Palavras. Eu sou a Denise e estou aqui para a gente continuar aquela conversa sobre o texto Peraltices do Saci. Lembra do texto? Aquele texto que nós lemos no livro Gigante Conte Outra Vez? Vamos contar outra vez essa história? Eu estou aqui com o livro Gigante, prontinha para começar mais uma leitura do texto Peraltices do Saci. Vamos ouvir mais uma vez e conversar sobre outros aspectos desse texto. Peraltices do Saci. Cantiga popular. Ilustração de Mirella Spinelli. Olha ali! Olha o quê? Eu vi um saci pererê. Vem da floresta, fazendo festa. Vem de pulinho, num redemoinho. Vai lá pro sítio, fazer peraltice. Peraltice de saci. Sumiu, apareceu. Me viu e se escondeu. Sumiu, apareceu. Me viu e se escondeu. Aqui no texto fala de um sítio. Olha só. Vai lá pro sítio fazer peraltice. Peraltice de saci. Para qual sítio será que o Saci Pererê vai? Você já ouviu falar de um sítio em que o Saci Pererê está ou por onde ele passeia? Você já ouviu falar do Sítio do Pica-Pau Amarelo? Essa é uma história muito famosa no Brasil. É um clássico da literatura brasileira. O Sítio do Pica-Pau Amarelo inicialmente foi um livro escrito por um autor chamado Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato, na verdade, o nome dele é enorme, bem grandão. É José Bento Monteiro Lobato. Mas na família, eu soube que ele tinha um apelido. Você tem um apelido? Eu tenho também, na minha família, um apelido. Qual é o seu? O apelido do José Bento Monteiro Lobato era Juca. Juca. O pai, a mãe, os parentes e amigos dele o chamavam de Juca. O Monteiro Lobato, como nós o conhecemos, ele escreveu vários livros, vários mesmo. Ele fez muita coisa na vida dele. Ele foi promotor de justiça, ele foi escritor, foi fazendeiro também, fez várias coisas. Mas
ele fez algo muito bem. Ele escreveu. E ele escreveu muito para crianças e deixou esse legado do Sítio do Pica-Pau Amarelo para a nossa literatura. O primeiro livro que ele escreveu para crianças, ele escreveu há 100 anos atrás. Acredita? Tem muito tempo mesmo. Então, esse primeiro livro, que foi A Menina do Narizinho Arrebitado, fazendo referência já a um personagem do sítio, que é a Narizinho, aquela que tem o apelido de Narizinho, ele foi escrito há mais de 100 anos, em 1920. Então, os livros do Monteiro Lobato, não só A Menina do Narizinho Arrebitado, como Reinações de Narizinho, como O Saci, que é um livro que nós vamos falar sobre ele daqui a pouco, todos eles retratam, contam muito, não só sobre as histórias que o Monteiro Lobato criou, mas também sobre os costumes da época. As histórias são um retrato daquilo que estava acontecendo naquele momento histórico no nosso país e também no mundo. Então, quando a gente pega uma obra escrita há muitos anos, uma obra assim antiga, é preciso que também a gente ouça a história, veja a história com esse olhar, com esse cuidado. O cuidado de quem lê, sabendo o momento histórico e também cultural em que aquela história foi escrita, foi criada, certo? Hoje eu vou ler para vocês uma parte do livro O Saci, esse livro aqui, que foi escrito pelo Monteiro Lobato e aqui publicado pela Companhia das Letras, ilustrado por Loli. Eu vou ler uma parte no finalzinho desse livro que traz algumas curiosidades sobre o Saci. Esse livro conta as aventuras do Saci lá no Sítio do Pica-Pau Amarelo. Esse sítio que foi criado, essa história que foi inventada pelo Monteiro Lobato e que tem vários personagens. Eu vou mostrar uma ilustração para você que está aqui nesse livro que mostra alguns desses personagens ilustrado por Loli. Aqui, antes do capítulo 1, do primeiro capítulo do livro Saci, tem essa ilustração. Observe ela aí, de pertinho. Veja que aqui a gente consegue conhecer alguns dos personagens, dos principais personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Temos aqui a Dona Benta, a vovó, a grande matriarca do sítio, a Narizinho, a menina do nariz arrebitado, a Emília, que é uma boneca de pano que também é cheia de histórias, conta histórias e tem alguns livros só sobre ela, a tia Anastácia, que também vivia ali no sítio, o Visconde de Sabugosa, que é um sabugo de milho científico, um sabugo muito sabido. Ele também tem várias histórias e vários diálogos muito engraçados, divertidos, especialmente com a Emília. Muita confusão entre Emília e Visconde. E tem também o Marquês de Rabicó, esse leitão, esse porco que está aqui. E aqui nós temos o Pedrinho, que é o outro neto da Dona Benta. A Narizinho também é neta da Dona Benta. O Pedrinho sempre ia passar férias no sítio. E aqui, ó, na mochila dele e no ombro dele, a gente pode ver também o Saci, olha ele aqui, e a Cuca. Cuidado com a Cuca, que a Cuca te pega daqui, te pega de lá. Esses personagens todos compõem as histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Cada hora eles aparecem, em cada enredo, alguns deles se destacam e todos eles constroem uma história muito divertida, cheia de imaginação e cheia de aventuras. O Sítio do Pica-Pau Amarelo traz muitas características da nossa história, da nossa cultura, da cultura brasileira. O Monteiro Lobato, esse autor que nós estamos falando, ele valorizava muito a cultura brasileira e o folclore brasileiro. Então, no sítio, ele trouxe o Saci como um personagem, a Cuca, que também é outro personagem do folclore brasileiro, e trouxe outros personagens que trazem esses elementos da cultura do nosso país. Além do Saci e da Cuca, você conhece, já ouviu falar
sobre algum outro personagem de uma lenda ou de um folclore brasileiro? Você conhece? Saci Pererê, Cuca. Você por acaso já ouviu falar do Curupira? Outro personagem do nosso folclore. E da Caipora? E do Boto Cor-de-Rosa? Você por acaso já ouviu falar do Boitatá? E do Negrinho do Pastoreio? Da Iara? São vários personagens do nosso folclore. Vários personagens importantes que compõem a história, histórias e mitos do nosso folclore. Essas histórias, esses mitos do nosso folclore, não têm um autor. São histórias que foram inventadas pelas pessoas, foram criadas em rodas de conversa, foram passadas de boca a boca. Vão passando de geração para geração. São histórias da nossa cultura, que vieram do nosso povo. Muito influenciadas, certamente, pelas histórias dos povos africanos que chegaram no nosso país, dos povos europeus que também chegaram aqui e dos índios nativos daqui do nosso país. Vamos ouvir então essa parte final do livro do Saci que eu disse para você, que traz curiosidades sobre o Saci. Vamos saber um pouco mais. Nós vamos ler essas 2 páginas aqui sobre curiosidades do Saci. Quem escreveu esse texto foi a Silza Bignotto. Olha só, essa daqui é a capa da primeira edição do livro O Saci Pererê. Esse foi o primeiro livro que o Monteiro Lobato escreveu sobre o Saci. O Saci Pererê, resultado de um inquérito. Aqui diz assim: quando Monteiro Lobato começou a escrever histórias para crianças, já era um autor famoso. Seu primeiro livro foi O Saci Pererê, resultado de um inquérito, publicado em 1918. Era uma coletânea de textos, pinturas e uma música sobre o Saci, criados por pessoas que haviam participado de uma pesquisa promovida pelo jornal O Estadinho. Muitos relatos desse livro inspiraram passagens de O Saci, que é esse livro aqui, que foi publicado originalmente em 1921. Há muito tempo, não é? Mais uma informação. Monteiro Lobato acreditava que os brasileiros deveriam valorizar os mitos e as lendas nacionais, como as do Saci, Caipora e Boitatá. Ele achava engraçado as pessoas colocarem estátuas de gnomos nos jardins, por exemplo. Na visão dele, gnomos europeus, encapotados para se protegerem da neve, não combinavam em nada com o nosso país tropical. Agora, olha só. Isso aqui, é a capa de um jornal, o jornal O Saci, publicado em São Paulo em 1926. Nas décadas de 1910 e 1920, outros autores e artistas também procuravam valorizar por meio da arte figuras lendárias como o Saci. Era uma maneira de reconhecer a cultura do país. Em São Paulo, havia até um jornal chamado O Saci. Seu diretor era o escritor e humorista Cornélio Pires, conhecido de Monteiro Lobato, que publicara um de seus livros. E mais uma informação, a última que eu vou lhe contar hoje. Em 1951, estreou o filme O Saci, dirigido por Rodolfo Nani e baseado no livro infantil de Monteiro Lobato. Lívio Nani interpretou Pedrinho e Paulo Matosinho o Saci. O filme foi um sucesso e ajudou a popularizar ainda mais a obra de Monteiro Lobato. É também considerado a primeira produção infantil de importância na história do cinema brasileiro. Isso mesmo! Muitas informações sobre o Saci. No nosso próximo encontro, eu vou ler um capítulo desse livro. Combinado? Vamos conhecer mais sobre as aventuras do Saci na visão do Monteiro Lobato,
lá no sítio do Pica-Pau Amarelo. Um beijo para você. Mua! Tchau! Brincando de aprender. Olá, pessoal! Olá, Alfa! Olá, Beto! Eu sou a Bruna e sejam bem-vindos ao Brincando de Aprender. No último Brincando de Aprender, nós fizemos uma atividade incrível, não é mesmo? Nós falamos sobre o texto Peraltices do Saci, conversamos sobre o que é peraltice e o Saci passou aqui e fez várias peraltices, várias travessuras comigo. No nosso livro de atividades, nós tivemos que achar o que era do Saci, circular e responder algumas perguntas sobre o título da nossa atividade. Todo mundo conseguiu fazer? Sim? Então vamos ver. Eu vou mostrar a minha atividade. Essa é a minha atividade. Eu descobri que entre todas essas coisas aqui, casaco, chapéu, boné, guarda-chuva e o gorro era do Saci. Então eu circulei. E as perguntas do título da nossa atividade? Vocês responderam? A primeira pergunta era: quantas palavras você viu? Aqui, no título. O que é do Saci? 5 palavras. Escrevemos o número 5. Depois, sublinhe a palavra que começa com a letra S. Saci. O nome dele começa com a letra S. E a última pergunta: quantas palavras tem só uma letra? O que é do Saci. 2 palavras. A palavra o e a palavra é. Então escrevemos o número 2 no quadradinho. Foi uma atividade muito divertida para a gente poder contar, circular e brincar. Vocês gostaram? Eu adorei! Agora que nós já falamos sobre a atividade passada, vocês devem estar se perguntando: Bruna, o que nós vamos fazer hoje? E pessoal, eu ouvi a Denise lendo a história Peraltices do Saci, no livro gigante. Ela também falou sobre outro texto, né? Um livro, O Sítio do Pica-Pau Amarelo e o Monteiro Lobato. Ai, ela falou sobre tantas coisas divertidas. Vamos rever o texto Peraltices do Saci? Olha lá! Olha o quê? Eu vi um Saci pererê. Vem da floresta fazendo festa, vem de pulinho num redemoinho. Vai lá pro sítio fazer peraltice, peraltice de Saci. Sumiu, apareceu, me viu e se escondeu. Sumiu, apareceu, me viu e se escondeu. Esse Saci pererê, hein, pessoal? Eu gostei muito dessa história. E a Denise falou sobre o sítio do Pica-Pau Amarelo, que tem a Narizinho, quem mais? A Emília, o Visconde de Sabugosa. Ai, tem tantos personagens legais. Tem a Cuca e tem o Saci pererê. O Saci mora na floresta? Mora num sítio? Será que ele mora no sítio do Pica-Pau Amarelo? A Denise falou muito sobre o sítio do Pica-Pau Amarelo e também falou sobre o Saci e as peraltices, as travessuras que ele aprontava. E já que nós falamos que o Saci mora numa floresta ou num sítio, eu trouxe uma imagem para nós colorirmos juntos. É este desenho aqui, com árvores e um campo muito legal. Nós vamos colorir um pouquinho disso, tá bom? Estão vendo que tem várias coisas diferentes? Vamos colorir? Eu vou pintar as folhas de verde. Pronto, pintei as folhas só desta árvore. Ainda tem dessa e os arbustos e a grama toda para pintar. Eu posso pintar da cor que eu quiser. E vocês podem pintar aí também. É uma atividade bem legal. Eu só vejo uma floresta. Será que tem mais alguma coisa aqui que a gente não tá vendo? Será que o Saci fez uma peraltice, uma travessura e escondeu algumas coisas aqui? Eu vejo um coelhinho e vejo as árvores.
Algumas têm os formatos diferentes. Você tá vendo essa? Parece um triângulo. E essa aqui... aqui parece ter um retângulo. E aqui é a única árvore que tem uma fruta. Bem estranho. Nós podemos pegar essa imagem e colorir da forma que quisermos, com todas as cores, e depois trazer no próximo Brincando de Aprender para a gente ver, tá bem? Agora que já pensamos numa brincadeira legal para fazer em casa, já falamos do sítio do Pica-Pau Amarelo e já falamos muito do Saci, vamos partir para o livro de atividades? Esse é o nosso livro. Dentro dele tem todas as nossas brincadeiras. Brincadeiras de desenho, de colorir, de contar histórias, de contar, de brincar com letras. Ai, tem muitas brincadeiras, pessoal. A gente já fez tantas aqui juntos. Eu estou ansiosa para a próxima. Chegou a hora tão esperada, pessoal. Alfa, Beto, vocês estão prontos? E vocês, criançada, estão prontas? Eu vou contar até 3. 1, 2, 3. Abram os livros. Livros na página 125. Pessoal, vocês estão vendo o que eu estou vendo? É a mesma imagem que eu mostrei para vocês. A mesma imagem que eu colori as folhas de verde. O que será que nós vamos fazer hoje? A atividade de hoje é: onde vive o Saci? Nós conversamos sobre isso. Falamos que ele vive na floresta, não é? E aqui embaixo tem as instruções. Eu vou ler para nós. O Saci vive na floresta. Viu? Exatamente, pessoal. Primeiro, encontre nesta floresta um triângulo e pinte-o de vermelho. Agora, encontre um retângulo e pinte-o de amarelo. E para terminar, encontre um círculo e pinte-o de verde. Caramba, pessoal! Então, será que eu estava certa? O Saci escondeu um triângulo, um retângulo e um círculo nessa floresta? E nós vamos ter que encontrar e colorir? Nós vamos poder colorir o resto depois? Podemos! Só colorir de cores diferentes, ou de tons diferentes, para que você não perca os objetos, as formas que o Saci escondeu. Quando você encontrar, pinte bem rápido, para que você não perca. Vai que o Saci esconde de novo! Essa atividade vai ser muito divertida. Estou ansiosa para começar. Então, eu vou fazer a minha atividade aqui com o Alfa e com o Beto. E vocês, façam aí também. No próximo Brincando de Aprender, você pode trazer para me mostrar? Então está combinado, pessoal. Faça a atividade com muito cuidado, muito capricho e não esqueça de se divertir. Lembre-se de tudo que nós fizemos hoje. Sobre todas as nossas brincadeiras, as nossas conversas e sobre o texto que a Denise nos contou. Parta para o livro de atividades com todas essas informações na sua cabeça. No próximo Brincando de Aprender, não esqueça de trazer para me mostrar. Obrigada pela companhia e eu não vejo a hora de estarmos juntos novamente, brincando e aprendendo. Tchau, crianças!